Seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom que você está aqui conosco, prestigiando mais uma vez o nosso estudo. Que Deus possa te abençoar e que a gente possa continuar aprendendo juntos. Amém? Nesse trimestre, nesse novo ano que se iniciou há pouco, estamos com a lição Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Se você ainda não tem a lição, aí no rodapé desse vídeo você vai ter o link para que você adquira ou que você possa acompanhar a lição online pelo site da CPB. Se você não é inscrito no nosso canal, essa é a sua chance. Se inscreva, ative o sininho, fique ligado nas nossas programações e, obviamente, compartilhe esse link para que essa mensagem de esperança, de amor, possa também chegar a outros corações e assim a gente abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou aqui apresentar os nossos convidados dessa semana, Pastor Lucas. Que privilégio ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar compartilhar esse estudo, viu? Ô Ricardo, é uma alegria estar com vocês. É um assunto tão importante, que Deus nos guie nesse estudo. Amém. E eu também tenho aqui comigo o irmão Cosmo, que é diácono aqui na nossa igreja. É um prazer ter você aqui com a gente também, viu, Cosmo? Obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando me fizeram o convite, que a gente possa aqui juntos conseguir compreender mais um pouco da mensagem da cruz e como realmente ser administradores de Cristo naquilo que é concernente às nossas dádivas. Amém, amém. E você gostaria de participar? Mande a sua mensagem, deixe o seu recado. Essa é a sua forma de contribuir com o nosso estudo. Nós temos algumas pessoas que têm nos acompanhado e eu queria mandar um abraço para a nossa irmã Cidora Silva, para a nossa irmã Val Cleide Soares, a Madalena Bruno, e a Diva Leal de Riolândia. Que Deus continue abençoando vocês, que esse seja um ano muito próspero e repleto das bênçãos de Deus para todos nós. Pastor Lucas, para a gente começar esse estudo, você pode orar para nós, por favor? Posso sim. Se você puder então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque temos o privilégio e a oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Amém. Nós pedimos para que o Senhor nos direcione nesse estudo, nos dê mente clara e aberta para ouvir a Sua voz. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Essa lição que traz o título Ofertas para Jesus. E ela começa trazendo o verso para memorizar um salmo, o Salmo 116, que é um belo salmo de oração e de gratidão. E no trecho do versículo 12 ao 14 diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Mostra aqui, o salmista mostra um coração de gratidão, né, pastor? Com toda certeza. Ao estudar o Salmo 116, a gente percebe que, ainda que não saibamos com precisão sobre quem é o autor, mas nós entendemos que ele estava passando por uma grande angústia. E depois dessa angústia, do livramento de Deus, ele faz essa pergunta que imagino como um suspiro: que darei ao Senhor? É verdade. Um coração grato por algo que Deus já fez na sua vida. Que legal. Cosmo, logo aqui na parte introdutória da lição, a lição traz exemplos de ofertas, né, que a Bíblia deixou para nós, para nos inspirar, para exemplos mesmo para nós. Traz alguns modelos de ofertas, né? Que modelos são esses? Bem, é interessante a gente prestar bem atenção, porque a gente, quando fala de oferta, especificamente vem em nossa mente que a oferta é algo que você vem ao templo trazer o seu dízimo e sua oferta. E existem tipos de ofertas específicas que o povo, no tempo de Israel, os judeus praticavam elas em sua constância. No santuário mesmo, quando você levava ofertas de sacrifícios pelos pecados, oferta de gratidão, oferta de saúde, de prosperidade.
a oferta aos pobres, para manter o templo também é uma oferta. Então existe uma diversidade de ofertas. E o ato de trazer a oferta ao templo, ela não é meramente para trazer para a construção do templo. O ato de trazer a oferta ao templo, ela tem toda uma simbologia, que é onde você traz a oferta, não somente no formato de dinheiro, mas ela é uma oferta onde você oferece a sua vida. É uma oferta onde você está demonstrando que ela é uma adoração a Deus, onde você pode colocar ali, e para que todas essas outras ofertas também venham consigo, que é essas que eu citei. Legal. Pastor, esse tema de oferta é um pouco controverso às vezes, né? Talvez as teorias da prosperidade tenham deturpado um pouco, né, esse tema, mas é importante a gente falar sobre isso, né? É um tema bíblico e talvez você possa até falar um pouquinho para a gente como é que a oferta é usada, né, hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A confusão que existe no assunto da oferta talvez seja justamente por compreender onde que está a bênção de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam em comprar a Deus com seus recursos ou mesmo investir em uma causa. Então a sua pergunta, ela é muito interessante no sentido de que a oferta sim, ela tem uma finalidade, mas nós não somos sócios da igreja ou investidores desse recurso. Então assim, a oferta, ela hoje é separada. Se você traz um recurso e coloca diretamente nas salvas aqui na igreja ou em forma de pacto no seu envelope de dízimo, 60% vai ficar na igreja local e os outros 40%, então 20% vão para oferta para as missões mundiais, e os outros 20% para desenvolvimento e crescimento, aquisição de terrenos, construções no campo, na associação que administra essas igrejas. Ou seja, existe uma visão de que nós, onde temos mais recursos, ajudaremos locais onde tem menos recursos. E assim também, até mesmo os 60% que fica na igreja local devem ser usados então para as despesas que a igreja tem, como conta de energia, de água, enfim, todas as despesas da igreja. Alguém certa vez me questionou se quando a pessoa dá oferta, ela tem então o dever de fiscalizar ou de ver se as coisas estão sendo feitas como deve, como um cliente, um consumidor exigindo seus direitos ali para aquela pessoa que presta o serviço. Eu acredito que essa não é a relação ideal, né, quando falamos de oferta. Nós não ofertamos para a igreja, ainda que a finalidade seja muito clara, como foi explicado. Nós ofertamos para Deus. E isso traz uma responsabilidade muito grande conosco, para todos nós, né? Então, tem uma necessidade na igreja, não é para isso que a gente oferta. Não é exatamente para trocar o piso da igreja. Nós ofertamos por outras razões, como o irmão Cosmo mencionou aqui. Outras razões é a base teológica da oferta. Ainda que a gente pode ter muita segurança e tranquilidade de que os recursos da oferta estão e devem sempre estar bem empregados. Porque, acrescentando, porque a oferta, ela não é meramente essa entrega, como eu falei, na igreja, no templo, né? A oferta, ela é a expressão de amor, ela é a expressão de intimidade, ela é a expressão de comunhão. Você não oferta com todos juntos, você oferta você e Deus. É um momento onde você tem a mesma intimidade de uma oração, e muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de compreender isso, e a oferta, ela é vista de forma vulgar. Por isso que a nossa igreja tem esse compromisso, como o pastor acabou de explicar, de delegar ela para cada local na quantidade certa, para que a obra do Senhor venha continuar. Que lindo, né? Quando a gente analisa dessa maneira, quando a gente tem esse prisma, né, essa visão, a gente percebe o quanto é sacro, o quanto é realmente algo instituído por Deus para que o nosso caráter fosse transformado, né? Para que a gente deixe o egoísmo de lado, para que a gente também evolua espiritualmente. E semana passada a gente estudou sobre dízimos, né? E dá para a gente afirmar que dízimo tem a ver com fidelidade e oferta tem a ver com generosidade, com gratidão? Dá para a gente ir nessa linha? Com toda certeza. O dízimo é uma responsabilidade de fidelidade.
alguns usam até uma palavra um pouquinho mais forte, obrigação, dever. A oferta é algo que o ser humano ele vai entregar de acordo com a sua generosidade, com a sua própria vontade. Então, o coração grato, ele oferta. E eu grifei uma frase aqui, que a oferta pode ser uma experiência profundamente espiritual. E esse pode, às vezes, gera uma questão. Por que pode ser uma experiência espiritual? Porque pode acontecer de um indivíduo trazer recursos, mas não trazer um coração. Pode acontecer de alguém trazer dinheiro, cédulas, moedas, mas não entender o real sentido da gratidão, o real sentido da generosidade, ainda com o coração egoísta, depositar dinheiro. Por isso, quando a gente fala de experiência, de uma oferta no verdadeiro sentido bíblico, a gente está entregando não apenas recursos, mas o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. É isso que a lição fala, né? Relacionado à lição daquela viúva, onde ali Jesus começa a observar as ofertas sendo dadas, e com certeza tinha pessoas que tinham maior condição, maior poder aquisitivo, e aquela viúva vai lá e coloca as suas 2 moedas, a lição faz uma menção de R$5, e Jesus junto com os discípulos, ele fala assim, quem deu a maior oferta? Os discípulos, quando Jesus fala que foi aquela viúva, eles ficam sem compreender. Aquela viúva deu tudo que ela tinha, mas ela deu tudo que ela tinha com um propósito, porque ela tinha o respeito, o amor aos serviços do templo. Então, não somente ela deu o seu melhor, como também ela se entregou naquele momento ao propósito divino, que é isso que a lição chama a gente a atenção, para a gente se entregar ao que Cristo quer que a gente faça, que a gente oferte, não somente com o nosso dinheiro, mas com a nossa vida, com os nossos empenhos constantes diariamente. É verdade. Tentando materializar tudo isso, né? Talvez alguém que esteja assistindo esteja se perguntando, e até uma pergunta da lição, qual que é a proporção das ofertas? Porque o dízimo é claro, né? Aquele 10% e ponto. Deus não quer menos nem mais. E as ofertas, pastor? Existe uma quantia certa para a gente dar? Interessante, tem 2 textos bíblicos que nos ajudam a responder essa pergunta. O primeiro deles é 1 Crônicas 29:14, que na parte final diz assim, tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ou seja, primeiro vem a bênção de Deus e depois, com uma resposta, nós devolvemos ao Senhor. Então, o segundo texto é Deuteronômio 16:17, que apresenta justamente o conceito de proporção. Então, as bênçãos vêm de Deus e nós vamos devolver de acordo com as bênçãos que nós recebemos. Novamente aqui um golpe, a teologia da prosperidade, a qual ensina que a gente tem que dar mais para receber mais. Ao passo que a Bíblia ensina que quanto mais abençoados somos, aí sim, mais entregaremos como forma de gratidão. Então, de maneira bem prática, se você está com o coração aberto e sincero, querendo ofertar ao Senhor, não sabe como, uma maneira muito interessante para fazer isso é pensar numa porcentagem. Assim como o dízimo é uma maneira muito clara de se entregar esse recurso ao Senhor, porque é 10%, a oferta também pode ser um valor estipulado em forma de porcentagem, uma vez que será proporcional. De repente, alguém que tem um ganho variado, naquele período ela vai ganhar mais recursos, ela vai poder ofertar mais, ganhando menos, ofertar menos. Então, fazer uma porcentagem. Algumas pessoas começam com 5% de ofertas, outros já são 10%. Eu conheço, tenho um amigo, que ele oferta hoje 40%. E esse é um propósito que ele fez. Então ele vive com metade dos recursos, porque 10% do dízimo, 40% da oferta. Mas esse é um propósito que ele fez com Deus. Recebendo mais, ofertará mais. Proporção. Compreender isso de forma bem simples, como o pastor deixou, didático. Você que já tem uma oferta também programada, uma porcentagem programada, você tem que trazer a sua compreensão se nesse mês ocorre uma variação, você recebe uma herança, você recebe um dinheiro que você não estava esperando, ele também deve ser incluído nessa porcentagem de oferta, para que você não ache, eu ganho X, então eu já estou entregando 5%, então esse que veio extra,
não precisa de ser incluído. A gente tem que deixar bem claro isso, porque algumas pessoas têm dúvida, acham, não, eu já tenho o meu pacto, eu já faço isso, então não precisa. Quanto mais você ganha, automaticamente você doa. O livro de Reis fala que o povo trazia ofertas de forma que o sacerdote falou, para, que não tem local mais para colocar. Então a gente tem que entregar também desse extra que surge, porque essa é a expressão genuína de amor a Deus, quando a gente passa os nossos recursos para salvar e alcançar outras pessoas. É legal você falar isso, e até aproveitando o gancho, né? O povo bíblico, né? O povo de Israel, eles tinham ali algumas festas em que eles provavelmente, ou com certeza, eles traziam ofertas, eles não viriam a essas festas sem ofertas, né? É um exemplo para que a gente... É um exemplo, na verdade, que a oferta faz parte da adoração a Deus, né? E quando eu falo de adoração a Deus, a lição também traz esse ponto, que é bastante sutil, mas que eu captei, é no sentido de que, quando eu falo de adoração a Deus, eu falo de adoração em família. Então, eu oferto a Deus, dando o exemplo também para que os meus filhos façam a mesma coisa. É algo bíblico mesmo, né? Algo divino, porque Deus, ele deixou as festas, ele mostra as festas, e nas festas o povo de Deus entregava as ofertas, e hoje a gente faz o mesmo junto com a nossa família. É interessante esse ponto, Ricardo, porque essas três festas era a Páscoa, Pentecostes e as festas dos tabernáculos. E todos se apresentavam diante de Deus nessa comemoração sem as mãos estarem vazias. E o que, assim, às vezes... As pessoas têm esse costume, né, de vir na casa do Senhor sem trazer nem que seja uma ínfora de farinha, como era trazido no santuário, porque ela não tem nenhum desejo de expressar esse amor a Deus. Mas o interessante é quando essa mesma pessoa vai em uma festinha de aniversário, vai em um churrasco, ela tem vergonha de chegar com as mãos vazias diante daquelas pessoas. E diante de Deus ela não tem nenhum tipo de vergonha, não tem nenhum tipo de precaução. Diz, Senhor, aqui está minha gratidão, porque essa semana eu acabei de receber o salário mensal e graças ao Senhor que me deu saúde, forças e inteligência para ter esse recurso. Então, graças eu te dou por isso. Então, as pessoas se incomodam muito com chegar em um local e apresentar uma oferta, apresentar algo. E quando vem diante de Deus, não tem essa preocupação que o povo tinha naquele período, nessas três festas que eram obrigatórias, no costume de trazer algo para adorar a Deus. Muito legal. O nosso tempo, ele corre muito rápido e a gente ainda tem bastante coisa para abordar aqui. Vamos lá, vamos. Eu queria ir para os exemplos que foram deixados com relação a ofertantes, né? A grandes ofertantes. Talvez o irmão Cosmo já até falou, né, da oferta da viúva, né? Que na verdade foi a única oferta que Jesus elogiou, e nós estamos falando dela aqui até hoje, né? Olha que privilégio para ela ter essa história contada, né? Eternizada ali, né? Mas tiveram outros, como o centurião romano também, né, pastor? Sim, nós vemos nesses exemplos que as pessoas, elas não eram religiosos de aparência ou religiosos consumidores, que buscam apenas os favores de Deus. Eles também estavam com o coração colocado ali, entregue no altar. No que diz respeito àquela viúva, é até interessante o fato de que no relato bíblico podemos imaginar, ainda que não afirmar com toda certeza, que esse episódio ocorreu pouco antes da morte de Jesus. E por que eu ressalto esse fato? Marcos 12, né? Então já está... se fosse uma cronologia organizada os capítulos, seria próximo então ao fim da vida de Jesus, mas isso até seria indiferente pelo fato de que os sacerdotes compraram Jesus, ou compraram Judas, né, usando os recursos dos sacerdotes. Então aqui fica uma lição. Nós temos, ainda que com muita certeza, garantias de que a oferta ela é bem utilizada pela causa de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O fato de que a oferta pode ser desviada não deve nos inibir como ofertantes. É verdade. Então, Jesus elogiou, mesmo sabendo da corrupção daqueles dias,
porque algo espiritual estava acontecendo ali. Então isso não é de forma alguma um incentivo para que alguma coisa aconteça de maneira errada, mas é evidente que o ofertar foi elogiado pelo Senhor Jesus, porque algo espiritual acontecia, ela entregava o seu coração, não valores, ela entregava o coração ao Senhor. Que bonito, né? Então a lição também caminha para um outro lado, né? Muitas vezes a gente, como até o Cosmo já comentou também, a gente costuma ofertar do pote menor. A lição traz a ideia de que a gente passe a ofertar do pote maior, que são os bens não líquidos, né? Os bens, casa, carro e outras coisas que a gente tem, que muitas vezes a gente não coloca nessa conta de todas as bênçãos que Deus já nos deu. E aí a lição traz dois exemplos. O exemplo de Maria, que então derrama, né, o bálsamo ali nos pés de Jesus. E depois a gente tem exemplo de Barnabé também. A gente vê um diferencial, né? Como o pastor lá falou anteriormente, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Maria lançou aos pés de Jesus algo que valia o salário de um ano. 10% para a traição e um total para a glorificação de Deus. Mas o ponto mais eficaz dessa lição é que a gente vê um homem vender o seu bem maior, talvez o seu único bem, e lançar aos pés dos discípulos para propagar o Evangelho. Então é um apelo aqui, é um apelo para cada um de nós. Quais são suas prioridades? Você tem realmente prestado atenção se você está doando aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença no reino de Deus? A lição fala que um anjo observa, ou relata, ou escreve, o anjo relatou também esses atos, né, de ofertar. Lá em cima vai estar 2.445,75 centavos. Para que foi dada essa oferta? Foi realmente para o crescimento, para alcançar pessoas, porque por trás desses números existem vidas que são alcançadas. Sim, então esse é o legado de tirar do pote grande, é fazer com que o Evangelho de Cristo possa se propagar. Maravilha. Ricardo, aqui também eu acho interessante o fato de que Judas é um indivíduo que questiona Maria quando ela está ungindo Jesus. É verdade. Ela está ali depositando 300 moedas, 300 denários. Como o irmão Cosmo disse, o trabalho de um ano. E Judas fala, mas para que esse desperdício? Indignado. Indignado. As 30 moedas, existe até uma divergência dos comentaristas com relação a qual seria o valor exato das 30 moedas que Judas usa ali no momento que ele traz Jesus. Bom, alguns acreditam que seria equivalente a 120 moedas dos denários. Seria como se fosse 1/3 do que Maria quebrou. Então, se fôssemos então ir nessa linha, nós percebemos claramente que Judas, ele não está questionando o valor ali. Ele está deixando a sua ganância falar, porque depois, por um valor muito inferior, no caso 1/3, ele entrega o Senhor Jesus. Aqui nós vemos, portanto, o que representa um coração, alguém que entende a missão e que se entrega ao Senhor Jesus. Foi isso que aquela mulher fez. Ela entregou ali não o valor, porque o valor acabou, o perfume se dissipou. Sim. Mas ela estava entregando algo muito maior, que era o seu coração. Qual que é a nossa postura muitas vezes? Chegamos à igreja despreparados. Muitas vezes no momento em que passam os testemunhos, né, o conhecido provai e vede, aí que muitos percebem e se lembram de pegar a sua carteira, a sua bolsa e procuram ali os recursos. Nessa hora é o mais líquido, né? Exato. Ou seja, o valor mais fácil, o que está acessível naquele momento. Então, algo sem preparo, algo que não foi proporcional às bênçãos de Deus, algo que não acontece do coração. Exato. Então é claro que a lição fala, acaba envolvendo valores, porque uma coisa é ofertar uma quantia pequena, uma coisa é ofertar uma quantia grande quando você tem. Claro que os valores são importantes, mas mais importante que os valores é o coração, é a atitude daquele que está dando a oferta. É isso mesmo. Muito bem, nosso tempo já se esgotou, chegamos
ao fim de mais uma lição, mas gostaria que cada um de vocês concluísse aí com uma frase final ou algo que vocês gostariam de deixar no coração, que vocês entenderam como ponto central nessa lição. Fica à vontade. Relacionado à oferta, eu fiz uma anotação. Temos o compromisso de doar para uma instituição séria. Por isso, vejam bem para onde você está doando, pois é compromisso, responsabilidade de cada um de nós de fazer de forma certa e entregar no local certo. Compromisso com as suas dádivas, para que ela possa realmente alcançar outras pessoas. Amém. Pastor? Eu também tenho uma palavra e eu espero que você me permita falar o seu coração agora. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, procure a nossa igreja, procure um pastor, procure alguém que vai poder te ajudar a esclarecer esses pontos. Agora, se você já teve todas as suas dúvidas tiradas, os seus questionamentos já foram esclarecidos e você entendeu que esse é um mandamento bíblico, eu quero fazer um apelo para você. Faça planos de ofertar, de acordo com a Bíblia. Não é um apelo às emoções, algo para você entregar aquilo que Deus não pede para que você faça. Mas sim, faça planos sérios de entregar o seu coração através de ofertas regulares, sistemáticas, porque esse é um plano de Deus que, se você parar para pensar, não vai enriquecer Deus, não muda nada em Deus. O maior beneficiado será você. Então eu quero fazer esse compromisso e quero que você também faça esse compromisso de hoje, aí, fazer um propósito de ser um ofertante na causa de Deus. Deus vê cada gesto e cada ato de adoração e com certeza nos recompensará por isso. A maior oferta já foi dada. Foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar. Que você possa ter isso em mente e com esse espírito de gratidão por esse sacrifício, ter sua vida transformada através também da oferta e da adoração a Deus. Irmão Cosmo, o senhor pode orar para que a gente possa encerrar? Sim. Oremos. Amado e bondoso Deus que está no céu, em nome e por Jesus, oramos ao Senhor neste momento. Perdão pedimos por nossos pecados, pedindo aqui, Pai, que a pessoa que assistiu possa compreender a verdadeira razão de ofertar, que no seu coração se encha de alegria, felicidade, que ele possa realmente se programar para ofertar ao Senhor, e que através de suas ofertas, quer sejam financeiras ou de sua vida, dos seus esforços, possam chegar até o céu e que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém. Por Jesus te pedimos essas coisas e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo Estudo Central. Continue compartilhando esse link, curtindo o nosso canal e nos vemos em breve. Até já.